Fala galerinha, eu me chamo Thiago e hoje eu vou estar apresentando para vocês os ciclos biogeoquímicos. Vem aprender comigo. Bem, começando com o primeiro ciclo, é o do carbono. O que é? O ciclo do carbono, ele é um processo biogeoquímico que envolve a movimentação do carbono entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e o solo, no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. Por isso que é chamado de ciclo, ele vai se repetindo. É como eu havia falado, ele é um elemento que sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente, gerando isso várias vezes, várias e várias vezes. Agora, a reação entre gás carbônico e a água acontece da seguinte forma: o gás carbônico, também pode ser chamado de CO2, está presente na atmosfera e é solúvel em água. O que isso quer dizer? É que ele dissolve na água. Olha que legal! Trata-se de um gás que promove troca contínua com o ambiente aquático. Quer dizer isso. E aqui está uma imagem, de como funciona esse processo. O gás carbônico, que está no meio ambiente, passa para as plantas e gera fotossíntese. Depois passa ao gramado, que entra em uma decomposição. E aí, essa vaquinha está se alimentando dessa grama e gera respiração e depois uma combustão nessa casa. E vai se repetindo várias e várias vezes. Já a reação de combustão da gasolina é uma combustão que está intimamente relacionada à liberação de CO2 no ciclo do carbono. Os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, são formados a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos. E aqui está uma reação, que é combustível mais O2, que passa a ser CO2 mais H2O mais energia. E é esse o ciclo do carbono. Bora para o próximo ciclo, que é o ciclo do oxigênio. O que é o ciclo do oxigênio? Ele é um ciclo biogeoquímico, como todos os outros que eu vou falar são biogeoquímicos. Por que eu estou falando sobre biogeoquímicos? Então, eles fazem parte desse ciclo, que permite a circulação do oxigênio no meio ambiente e nos seres vivos. Então, a gente vive à base do oxigênio. Ele é essencial para as nossas vidas. Então, se a gente está vivendo, todos os seres vivos, incluindo eu e você, é por causa do oxigênio. E sem o oxigênio a gente não vive. Principalmente as plantas, porque elas têm que gerar fotossíntese. Bora para a reação de formação de ozônio. Então, este processo libera luz e calor. A camada de ozônio é formada por uma parte do oxigênio contido na atmosfera. Com interferências dos raios solares, o gás oxigênio se transforma em gás ozônio, se aglomerando e formando uma camada. A destruição da camada de ozônio permite a passagem dos raios ultravioleta, que fazem parte do Sol, obviamente, o que pode afetar diversos organismos. Caramba, interessante. E aqui está uma imagem do ciclo do oxigênio, e começa no meio ambiente, Aqui o oxigênio é a liberdade, que está no Sol e passa para as plantas, gerando fotossíntese. E aí os animais e plantas utilizam oxigênio na respiração, como eu e você também utilizamos oxigênio na respiração. E é isso. Indo adiante, galerinha, vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. O que é o ciclo do nitrogênio? É um processo que permite a circulação desse elemento no ambiente, disponibilizando para os seres vivos e devolvendo ao meio. O ciclo é composto por 4 etapas: fixação, amonificação e nitrificação, e tem mais um que tá na ponta da língua,
Desnitrificação, isso aí. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células. Bem, a reação de produção da amônia acontece da seguinte forma: bactérias nitrificantes, livres ou associadas, transformam o nitrogênio do ar em amônia e nitratos e amonificação. A ureia, um dos resíduos do metabolismo dos animais, eliminada pela urina, é transformada em amônia por bactérias do solo. E aqui vemos a imagem do ciclo do nitrogênio. O que acontece vai se repetindo, né, toda vez. E o uso de fertilizantes. O nitrogênio é fundamental para o desenvolvimento dos organismos vivos em geral. Após sua fixação, são associadas pelas plantas e passarão o nitrogênio adiante através da cadeia alimentar. Em caso de baixa concentração de nitrogênio no solo, são utilizados fertilizantes industriais. Chegando ao último ciclo, que é o ciclo do enxofre. Bem, o ciclo do enxofre é um processo biogeoquímico, o que não é novidade. Envolve a movimentação do enxofre entre sistemas vivos e minerais, como cursos de água. Ele é importante para a vida, pois o enxofre é um componente de muitas proteínas e cofatores. Esse ciclo envolve tanto processos naturais, como a ação de vulcões e a decomposição de matéria orgânica, quanto processos que envolvem a ação humana, como a queima de combustíveis fósseis. Relação entre dióxido de enxofre e água. Bem, o dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente, muito irritante quando em contato com as superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre e passa rapidamente a ácido sulfúrico, que é bastante solúvel em água, que dissolve na água, deu para perceber. Este processo lança dióxido de enxofre em excesso na atmosfera, o qual se funde com moléculas de água, se transformando em ácido sulfúrico, causando o efeito de chuva ácida. O dióxido de enxofre também é altamente prejudicial à saúde humana, provocando intoxicação, onde ocorre irritação mucosa, problemas cardiovasculares e problemas respiratórios. Então tome cuidado com o dióxido de enxofre, porque é perigoso. Tem para ver que é perigoso. Agora vamos para essa imagem de ciclo de enxofre. Dá para analisar bem, né? Os verdinhos são os componentes, os azuis são a entrada e a saída é esses vermelhinhos. Agora vamos para o último, que é a chuva ácida e consequências. Bem, a chuva ácida é um fenômeno atmosférico que tem consequências para o meio ambiente e a saúde humana. E o dióxido de enxofre também é altamente prejudicial à saúde humana, provocando intoxicação, onde ocorre irritação da mucosa, problemas cardiovasculares e problemas respiratórios, como eu havia falado antes. Então, a chuva ácida faz parte do dióxido de enxofre. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa like e, se puder, se inscreva no canal.